Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. A gente está na semana 2 do PET volume 3, né, dos planos de estudo tutorado volume 3. A semana 2 está na página 51, tá, e as atividades na página 52 e 53. O que a gente vai estudar? Nós estávamos estudando e vamos continuar estudando essa semana funções oxigenadas. Nós vimos álcool, fenol e enol. Nós vimos a semelhança entre eles, que é a hidroxila, e as diferenças, né? Que é a forma que essa hidroxila vai estar ligada, a qual carbono ela vai estar ligada, tá? E essa semana nós vamos ver aldeídos e cetonas, tá? Vocês precisam ler esse texto 1 aqui, que vai falar um pouquinho sobre a questão da fumaça do cigarro, tá? A constituição ali. E aqui embaixo ele vai te dar os conceitos básicos de aldeído e cetona. Olha só, o que esses dois têm em comum? Por que eles são colocados juntos? Porque todos dois têm um grupo funcional que é chamado carbonila, tá? Então, o C-O está presente nos dois, só que existe uma diferença, tá? O aldeído apresenta o grupo carbonila na extremidade da cadeia carbônica. As cetonas apresentam o grupo carbonila entre carbonos. Então, olha só, o carbono da procetona, ele tem esse carbono que faz dupla com oxigênio, ele tem que estar ligado com outros carbonos, tá? Já o do aldeído vai estar ligado a um carbono e a um hidrogênio, tá? Então, a extremidade, quando a carbonila aparecer na extremidade, você tem um aldeído, tá? E quando ele aparecer na cadeia carbônica, entre carbonos, você vai ter a cetona. Eu vou mostrar isso para vocês em forma de estruturas aqui para ficar mais fácil, tá? O nome também muda, mas olha só. Lembra que o álcool, o final era ol? Para aldeído, o final vai ser al. E se o final for ona, é cetona. Então é simples, né? Você identificar pelo nome uma cetona ou um aldeído. Então, como que é essa estrutura? Olha só o metanal aqui. Ele tem um carbono que faz duplo com oxigênio, só que ele não está ligado a outros carbonos, tá? E a propanona. A propanona, gente, por que aparece ela aqui e não aparece o etanona? Porque não tem como. Porque como aqui a carbonila, o carbono da carbonila precisa estar ligado a outros dois carbonos, o mais simples que você vai ter de cetona é a propanona, tá? Então, olha só, apareceu C-O, você já vai analisar. Ó. Deixa eu colocar aqui para eu destacar. Então, olha só, tem C-O. Então, olha só tem o C-O aqui de diferente. Então, a gente tem uma carbonila aqui. Ela vai ser cetona ou aldeído? Você vai olhar. O carbono que faz duplo com oxigênio está ligado a outros dois carbonos? Se sim, é cetona. E aqui, nesse caso? Não, né? Ele não está ligado a outros dois carbonos. Ele está ligado a um carbono e um hidrogênio. Sempre que ele estiver assim na extremidade, ele vai ser aldeído, tá? Então, essa é a diferença de cetona para aldeído. Bem simples, tá? Aldeído sempre aparece na extremidade. Cetona, o carbono que faz duplo com oxigênio tem que estar ligado a outros dois carbonos, ok? Aqui ele vai pedir para você identificar quais as funções oxigenadas estudadas até aqui, tá? Então, olha só, aqui apareceu oxigênio? Não, então você não vai classificar isso aqui. Agora, aqui apareceu, tá vendo? Então, você tem um carbono fazendo dupla com oxigênio ligado a um outro hidrogênio ligado a um carbono, ou seja, está na extremidade aqui. Isso aqui é o quê? Que a gente viu lá em cima, tá? E que é a mesma para esse daqui, tá? É bem parecido. Aqui tem mais carbonos na cadeia, mas a situação é a mesma, ele está na extremidade. Então, o que eu tenho aqui? Aldeído ou cetona? Lembrando, quando está na extremidade é aldeído, e quando está ligado com outros dois carbonos, o carbono que faz a dupla com oxigênio está ligado a outros dois carbonos, eu tenho o que a gente chama de cetona, né? A função cetona. E aqui, a gente não viu isso aqui ainda, tá? Que é um haleto ligado a um carbono que faz dupla com oxigênio, então não precisa preocupar com isso aqui.
Aqui a gente já viu, não tem oxigênio, é um hidrocarboneto, então a gente não vai classificar. Aqui, o C+O apareceu de novo, ó. Lembrando que esse carbono está ligado a um outro carbono que está ligado a um outro carbono. Quando eu tenho isso, eu tenho o quê? Aldeído ou cetona. Então, você vai classificar esses três ali para mim. Desenhe a fórmula estrutural para 2 aldeídos e 3 cetonas que apresentam a fórmula molecular. Gente, o que vocês têm que ficar atentos aqui? Por mais que eles tenham fórmula molecular idêntica, eles têm cadeia carbônica diferente. Então, vocês vão só montar com essa fórmula aqui, tá? Então, pessoal, ele quer que você monte 2 compostos com aldeído, 3 com cetona. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou montar para vocês os 2 do aldeído e vou dar o exemplo de um da cetona. E vocês vão tentar montar os outros, tá? Para ficar mais simples aqui. Então, o que vocês têm que saber? Primeira coisa, aldeído tem C+O. Então, eu vou começar por colocar o carbono. Vai aparecer essas partes vermelhinhas porque não está completando as ligações do carbono, tá, gente? Mas não tem problema nenhum, não. Vou colocar aqui para cima, trazer ele um pouquinho mais para baixo. E vou colocar agora as ligações do carbono, as outras ligações, tá? E vou colocar que ele faz duplo com oxigênio. Só que aqui, gente, ele tem que estar ligado, como é um aldeído, obrigatoriamente ele tem que estar ligado ao hidrogênio aqui, porque ele está na ponta. Aqui eu vou colocar um outro carbono. Eu já tenho 2 carbonos, só que eu tenho que colocar mais. Então, eu vou fazer mais uma ligação, mais um carbono. Então, agora eu já tenho 3, mais uma ligação, mais um carbono, mais uma ligação. Vou colocar aqui mais um carbono, tá? Por enquanto, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, só que ainda tem mais um, que são 6 carbonos. Aqui no programa, ele completa os hidrogênios automaticamente, tá? Como tá na ponta, é o último carbono, eu já vou colocar CH3 aqui. Então, por que aqui aparece CH2, gente? Porque olha só, esse carbono aqui, ele faz ligação com esse carbono e esse daqui. Então, ele precisa de 4 ligações, aparece mais 2 hidrogênios aqui, o mesmo para todos esses aqui. Então, agora, eu já tenho C6 e um oxigênio. Eu tenho que conferir se o número de carbonos, de hidrogênios está certo, porque o de carbonos tem 6 já. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E um oxigênio que está aqui, ó. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho o hidrogênio, 1, com 2, 3, com mais 2, 5, com mais 2, 7, com mais 2, 9, com mais 3, 12. Então, é exatamente o que eu queria lá, tá? Agora, o que vocês têm que tomar cuidado na hora de montar o outro aldeído? Se vocês colocarem ele na ponta de cá, vai ser o mesmo composto. Então, o que vocês têm que fazer? Para montar o segundo aldeído, monta com a ramificação. Então, tirem esse CH3 daqui, por exemplo, e aqui vai ficar CH3 agora, e coloquem ele aqui, com a ramificação. Aí vocês vão obter C6H12 também, tá? Então, façam isso. Vocês têm que ter um aldeído agora com ramificação, tá? Então, tirem esse CH3 da ponta e transfira ele, por exemplo, para cá, ou aqui, e aqui vai ficar CH3 agora. E a cetona? Então, a gente sabe que o carbono vai fazer dupla. Então, a gente já vai colocar aqui dupla com quem? Com o oxigênio, tá? Isso. Aí, o que a gente sabe da cetona? Para ser uma cetona, o carbono ligado com dupla aqui, que é a carbonila, ele precisa fazer ligações com outros 2 carbonos. Eu vou colocar CH3 aqui. E aqui eu vou continuar a cadeia. Já tenho 3 carbonos. Agora eu tenho 4 carbonos. Vou colocar mais um, porque a gente precisa chegar em 6. Mais um carbono, agora eu tenho 5 e o último carbono eu vou colocar agora. Que tá na ponta, só fez uma ligação simples até agora, esse aqui é CH3.
Então, aqui eu tenho uma cetona. Tem 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E eu tenho um oxigênio. Vamos ver se tem 12 hidrogênios. 3, com 2, 5, com 2, 7, com 2, 9, com 3, 12, tá certinho. O que eu posso fazer aqui para montar outra cetona? Eu posso colocar, ao invés de colocar ela aqui no segundo carbono, 1, 2, eu posso colocar ela nesse carbono aqui, que também vai formar um C6H12O, tá? Então, você pode transferir essa carbonila desse carbono para esse daqui. Então, aqui vai ficar CH2 e aqui vai ficar C-O. Essa é a sua segunda. E qual outra opção também eu tenho depois para montar a terceira cetona? É fazer algo com a ramificação, tá? Então, eu venho, por exemplo, aqui e tiro esse CH3 e coloco aqui. Aqui vai ficar CH3, aqui vai ficar um CH3 pendurado. Eu tenho a minha terceira cetona. A 3. Determine a fórmula molecular. Então, olha só, eu vou explicar para vocês cada parte aqui. 2-metil. Então, quer dizer que no carbono 2, ele tem uma ramificação de metil. Metil é CH3, tá? Não esqueçam disso. Prop. Prop quer dizer que na cadeia principal eu tenho 3 carbonos. Al quer dizer que eu tenho um aldeído. Se eu tenho um aldeído, eu preciso saber que a C-O tem que ficar na extremidade, tá? Então, é um carbono, então é uma cadeia carbônica de 3 carbonos com uma ramificação no carbono 2 e no primeiro carbono é dupla com o oxigênio, tá? E 3,3 de metil. Então, quer dizer que no carbono 3 eu tenho CH3 e CH3. Eu vou ter 2 CH3 pendurados ali na ramificação no carbono 3, tá? Pente quer dizer que eu tenho 5 carbonos na cadeia principal. Eu aconselho vocês a começar pela cadeia principal. Você já escreve de cara 5 carbonos ligados um ao outro. Depois você vem 3, 3. Aí eu vou colocar no carbono 3 que eu escolhi lá, porque como você está montando, você pode escolher da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Mas se você escolher que o primeiro carbono é o da esquerda, ele tem que continuar assim para todos os outros, tá? Butanal. Aqui não tem ramificação. Então, é um aldeído. Então, o seu C-O está na extremidade. E seguido de 4 carbonos, né? Então, você tem 4 carbonos ali no total, tá? A letra D, pessoal, o que vocês têm que prestar atenção aqui? 4-metil. Então, olha só, tem ramificação isso daqui. Primeira coisa, olha para a cadeia principal, pente, então você vai colocar 5 carbonos ali. No carbono 3, você vai colocar uma dupla ligação, que é o que ele está fazendo aqui. E ele te falou que é um al, ou seja, é um aldeído. Então, o último carbono da sua extremidade, ele tem uma dupla com oxigênio, tá? Então, você vai escolher, a extremidade que você vai escolher vai ser o carbono 1. Então, no carbono 3, eu tenho uma dupla ligação. No carbono 4, eu tenho uma ramificação de CH3, tá? A 4. O bom uísque se conhece no dia seguinte, tá? Ele fala assim, ó, o principal responsável por ela é uma substância chamada etanol. Então, et, 2 carbonos, AN, só ligação simples, al é um aldeído, né? Então, qual é a fórmula desse composto? Então, vocês vão olhar. É um composto que tem aldeído, ou seja, faz dupla com oxigênio, e tem 2 carbonos, tá? E assinalar a alternativa correta, tá? Lembra? E aqui ele fala, o nome oficial é a fórmula molecular da substância descrita no texto anterior. Então, ele fala que se trata da cetona mais simples possível. Qual que é a cetona mais simples? A gente comentou sobre isso, lembra? Que eu preciso ter outros 2 carbonos ali, obrigatoriamente, além do carbono que faz dupla com oxigênio. Então, eu comentei com vocês lá em cima qual que é a cetona mais simples. Então, lembrando que se é cetona, vai terminar em ona, tá? Então, tentem lembrar o que eu falei para vocês lá em cima, tá? A cetona mais simples, ela tem que ter 3 carbonos, tá? E aqui, vamos pensar sobre, busque mais informações sobre o uso de formol para alisar os cabelos. Quais os riscos? Qualquer dúvida, entre em contato pelo chat do aplicativo Conexão Escola,
podendo acessar ele pela web, né, para não precisar baixar o aplicativo, ou pelo WhatsApp.